Tem uma coisa que você me falou aí, que é do Instituto Fraunhofer, né? Isso, Lá da Alemanha. isso. E se não me engano, esse instituto aí foi o que inspirou a Embrapi, não é isso? Foi, Então, exatamente. provavelmente, então, vocês se inspiraram também, no modelo de negócios da Embrapi. Com certeza, o modelo da Embrapi, inclusive o modelo da Embrapi foi minha tese de doutorado. Eu fiz o doutorado lá no INPI, né, que é lá onde deposita as patentes, deposita marcas e tal. Eles têm um programa de mestrado e doutorado. E no meu doutorado eu fiz exatamente esse estudo, né? Como é que as empresas podem se aproximar da academia, gerando propriedade intelectual e inovação, de forma mais fluida. A gente chama essa área de estudo de relação academia e empresa. Como é que isso acontece melhor? E naquele momento eu estudei como que os núcleos de inovação tecnológica que tinham Embrapi, eles funcionavam melhor, né? E aí teve uma inspiração forte, né? Com certeza. E qual é o pulo do gato, então, para funcionar melhor? O pulo do gato é você ter mecanismos de aproximação. A aproximação entre academia e empresa ela não pode se dar só quando tem um edital. Ah, tem um edital agora da FAPES ou da FINEP que precisa que a empresa se junte com a academia. A ideia é você fazer isso de forma perene. É fazer essa relação de forma quase que orgânica. Então, por exemplo, quando você vai conversar uma empresa com um instituto federal, com uma universidade, uma ICT, eles têm ritmos diferentes. Nós somos todos da área de elétrica aqui. Quando você tem coisas que têm ritmos e frequências diferentes, você coloca um capacitor de acoplamento ali no meio. Se fosse gente da mecânica, a gente colocaria uma mola. Mola. Né? Mola de acoplamento. O que é essa mola de acoplamento ou esse capacitor de acoplamento? São esses habitats de inovação. Então, uma incubadora é uma ferramenta disso. Uma startup que está na incubada, ela conversa bem com a academia. Muitas vezes ela vem da academia, um spin-off de um laboratório, por exemplo. Sim. E ela conversa bem com o mercado, porque ela é influenciada pelo ambiente da incubadora a ter essa relação com o mercado. Então, quando vem uma grande empresa, é mais fácil ela se relacionar com essa startup do que diretamente com um grupo de pesquisa. E é muito comum, inclusive, quando há essa relação da empresa com um grupo de pesquisa, que em algum momento, no final do ciclo, a grande empresa fala assim, poxa, vocês pensam em gerar uma empresa disso? Gerar uma startup? Eles não falam startup, né? Gerar um CNPJ? E muitas vezes o professor e os alunos, eles se sentem meio constrangidos, eles não sabem muito como fazer isso. Então a incubadora funciona desta forma. A ideia do parque é trazer essa aproximação de forma ainda mais aguda, trazer mais para perto, trazer a empresa ou o departamento de pesquisa e de inovação, os labs e os hubs das empresas, para dentro de um espaço físico em que esteja permeado por ICTs. Ô, professor, a gente vem discutindo essa questão da inovação, do fomento aos ambientes, já tem algumas entrevistas aqui, né? A gente já entrevistou alguns professores eméritos aí da área, né? Tivemos até o professor Marcelo Segato aqui, que criou o primeiro INCT do Espírito Santo. Isso mesmo. Como é que está? Foi diretor do CEPID durante muito tempo. Também. Como é que está essa questão da captação de recursos, né? Porque, óbvio, você ter acesso às dores da indústria e a indústria se abrir para a academia já é uma coisa difícil por conta do timing. E muitas vezes também tem a questão da financiabilidade, né? Esses programas normalmente eles pedem contrapartidas, então muitas vezes o empresário ele enxerga o risco e não o retorno. Como é que está essa relação aí para pavimentar essa estrada aí entre a academia e a iniciativa privada? Essas coisas oscilam muito, né? Depende muito do governo de plantão, né? Se você tem um governo mais rentista, você tem menos dinheiros, menos recursos para esse tipo de investimento. Quando você tem um governo mais desenvolvimentista, você tem mais esse tipo de recurso.
Mas independente de um ou de outro, o que a gente percebe é que o problema não é exatamente a questão financeira. O problema está mais uma questão cultural. Nós crescemos dentro das universidades, dentro dos institutos federais, dentro da estrutura acadêmica, muito separados do mercado. Isso, eu diria que é uma peculiaridade dos cursos industriais. Né? Vocês são eletricistas, né? Eu fiz engenharia elétrica, depois engenharia de computação, e eu raríssimas vezes durante o meu curso, por causa do curso, fui para a indústria. Fui trabalhar diretamente na indústria por causa disso. Né? É diferente, por exemplo, da medicina. É interessante que na medicina, no terceiro período, o cara já está na empresa que ele vai trabalhar, que é o hospital. A mesma coisa acontece com o pessoal da área agrícola. Terceiro, quarto período, esses caras já estão na empresa que eles vão trabalhar, que é a fazenda. Eu posso te falar que, como eu sou oriundo do Cefet... O Cefet é um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. Eu, a partir do quinto período, eu já estava trabalhando na indústria. Isso. A menos de exceções, mas a regra é essa que eu estou te dizendo. Agora, na UFMG, por exemplo, a pessoa ela só vai entrar na indústria, fazer um estágio no último período ou depois que sai da faculdade. E mesmo assim é estágio. Você dificilmente tem uma relação mais de tomar decisão tática ou estratégica. Você está num nível mais operacional. Mudou muito, né, professor? Mudou. Essa legislação do estágio, ela prejudicou muito. O desenvolvimento dos alunos. Porque eu lembro que, no meu tempo, estagiário era tratado como um funcionário qualquer. Você chegava ali, você tinha que cumprir horário, você tinha obrigações, você só não tinha direitos. Isso, exato. Aí começaram a dar direito demais para o estagiário e ele ficou sem obrigações, porque agora ele não pode mais se envolver no business da empresa que está para subverter coisas como essa, esses ambientes de inovação que a gente tem trabalhado, nós temos desenvolvido mecanismos. Então, um dos mecanismos que a gente desenvolveu dentro do IFES, né, do antigo Cefet do Espírito Santo, e agora chama Instituto Federal do Espírito Santo, é o LEDS, que é o Laboratório de Extensão e Desenvolvimento de Soluções. Qual é a ideia do LEDS? O aluno entra no LEDS para aprender a construir coisas. Aprendendo isso, ele aprende a modelar o que constrói, depois gerenciar o que modela e constrói, depois empreender e inovar. Então, são 4 níveis que o LEDS permite. Então, hoje, no LEDS, por exemplo, do campus Serra, que é onde eu trabalho, o IFES tem 25 campi. Eu trabalho no campus Serra. No LEDS, lá nós temos mais ou menos 80, 90 alunos que trabalham, e eles trabalham em diferentes projetos, e esses projetos são feitos com empresas. Muitas vezes empresas incubadas, muitas vezes empresas que estão associadas ao PARC de alguma forma. Então essas empresas cedem, entre outras, pessoal dela. Então uma pessoa da empresa vai e fica uma manhã, um dia, porque eles trabalham muito com métodos ágeis, né? Essas tecnologias agiles e tal. Então é necessário que a pessoa esteja lá. Com isso, o desenvolvimento desse aluno ele é completamente diferente. E o desenvolvimento da solução também é. Ao final, você tem uma prova de conceito, né? Um produto final. Mas é muito comum que esta prova de conceito se transforme no primeiro produto de uma startup. Então eu brinco que a nossa incubadora pesca nesse aquário chamado LEDS.